Hoje eu trago um vídeo diferente para vocês. Vou falar um pouquinho sobre uma relíquia que eu tenho aqui e eu nem sabia que era tão relíquia assim. Fui pesquisar na internet sobre o modelo do rádio, um rádio Aiva que eu comprei no início dos anos 2000, lá por 2002. Um pequeno rádio portátil que é de tecnologia japonesa. É engraçado que ele diz na capa, tecnologia japonesa, mas é fabricado na China. Então vou mostrar para vocês essa relíquia. Com certeza é um rádio de colecionador que eu só consegui achar na internet alguma informação sobre ele em um site da Rússia. Então aqui está ele. Esse é o rádio Aiva, modelo FRC401. Se você tiver um igual a esse, depois coloca aqui nos comentários. Vou mostrar para vocês um radinho portátil que eu utilizei por muito tempo quando fazia algumas escutas de trabalho. Eu tinha um site de futebol entre os anos 2000, 2012, 2015 no máximo, acompanhava todo o sul do Brasil, e no início dos anos 2000 a gente fazia o acompanhamento de resultados de jogos no Placar ao Vivo, que foi muito famoso em vários portais na internet. E este rádio aqui eu deixava ele ligado, escutando algumas emissoras, porque elas não estavam ainda na internet. Então eu escutava no AM, essa emissora de rádio regional, e conseguia passar a informação para o site em tempo real. Então vou mostrar para vocês agora um pouquinho desse rádio. E se vocês olharem no cantinho, ele diz, ó, modelo para Latinoamérica, ruído nítido, reduz o ruído para darle um sonido nítido. Manual de instruções em português incluído. Bom, esse é o Aiva então. Vocês podem ver aqui a caixa. Deixa eu deixar aqui mais próximo, ó. Tecnologia japonesa. Fabricado na China. Interessante que creio que foi quando os japoneses também começaram a produzir seus rádios lá dentro da China para baratear o custo, né? Vamos abrir então. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aí está ele. O design do rádio é até bem diferente, né? Temos o AM, ondas curtas e FM. Foi bastante usado por mim. Mas isso aqui, ó, aconteceu um acidente e ele ficou assim por um motivo que eu acabei guardando com as baterias e aí aconteceu um desastre. Eu só não recordo se ele ainda está funcionando. Eu vou ligar ele, vou colocar umas pilhas aqui em seguida para vocês verem, para saber se ele está funcionando. Porque quando eu peguei esse rádio aqui, a minha ideia era mostrar ele na ativa, né? Tem uma pequena antena telescópica. Eu tenho um pouquinho mais de que um palmo e com 5 dedos mais ou menos, é uma antena bem pequena, mas eu lembro que eu conseguia fazer boas escutas com ele, inclusive em ondas curtas. É um rádio que já está bastante, as cores do plástico bastante queimadas pelo tempo. Se vocês forem comparar aqui com o rádio da caixa, ele realmente tinha esse botão cinza aqui, ó. Não era amarelado assim desse jeito, não. Aqui uma luzinha para sintonia. E infelizmente, eu acho que ele não está funcionando. FM, das curtas e ondas médias. Aqui o volume. E aqui o botão da sintonia. Vamos colocar as pilhas então, vamos ver se ele está funcionando. Eu tenho quase certeza que não está. Eu só vou confirmar, porque faz muito tempo que eu não tiro esse rádio da caixa. Então ele usa 3 pilhas pequenas. E eu vou fechar aqui o compartimento. Não, nem ligou. Realmente. Infelizmente,
Eles não tá dando sinal de vida. Mas é uma pena. Uma pena porque é um modelo bem raro. E eu me lembro que eu comprei esse rádio na época no camelódromo da minha cidade. No ano de 2002. Então está aí. Porque realmente eu não encontrei nada na internet a respeito das informações mais técnicas dele, mais avançadas. Aqui tem um manual. É bem simples. Tem várias línguas aqui. Como colocar as pilhas, precaução. Como utilizar o aparelho na corrente elétrica. Ele tem uma entrada aqui no cantinho para poder fazer a ligação elétrica dele, 3 volts. Pilhas alcalinas aproximadamente 140 horas no AM e ondas curtas, 120 no FM, e pilhas comuns aí a 40 horas no máximo, ou 46 em AM. Bem simples mesmo. Aqui o manual, aliás, aqui nem é o manual, isso aqui é a lista da assistência técnica no mundo todo deste aparelho. Então tá aí. Infelizmente aí não vai conseguir mostrar para vocês, que é uma pena, mas ele não vai ficar assim não. Em algum momento ele vai ter que voltar à vida. Então essa foi a apresentação curta aí do Aiva FR-C401, queria mostrar ele para vocês funcionando e eu acabei esquecendo que eu tinha esse rádio guardado ele com pilhas e quando eu abri uma vez para fazer uma limpeza de rotina, as pilhas estavam estouradas dentro do compartimento. Então provavelmente está com algum problema de oxidação, alguma outra coisa que não está fazendo contato ali na parte de energia. Mas vou deixar ele guardado aqui, quem sabe eu mando para o Mauro. Você conhece o canal Museu da Eletrônica do Mauro? Tem lá, o cara é o mestre dos rádios, né? E tem lá muitas informações de rádios que ele conserta, que ele restaura. E se eu não conseguir aqui fazer ele funcionar, com certeza, Mauro, vai para ti aí fazer milagre com ele, ok? Então um grande abraço para todo mundo que acompanha esse canal. Se você gostou, compartilhe, curta, siga. Eu preciso do seu apoio para o canal continuar crescendo e eu trazer outros conteúdos aqui para você. No próximo domingo eu volto com mais informações sobre rádio.